never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to... Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Missionário. E hoje a gente está com uma convidada que vocês já conhecem, mas vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco mais a fundo, que é a missionária Ana Cláudia. Antes de a gente começar o nosso Papo Missionário com a Ana, eu queria pedir para você dar um curtir nesse vídeo. E se você ainda não nos segue no Instagram, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu queria pedir para você fazer já esse exercício. Deixe o seu like também lá no YouTube, porque é muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas à Ana Cláudia, agradecer por você estar aqui conosco, e eu já queria começar pedindo para você dizer para quem está nos ouvindo quem é a Ana Cláudia. Eu que agradeço, Aline, o convite, a honra de poder estar aqui, né, com você nesse bate-papo. E quero também cumprimentar a todos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E vai ser um prazer, né, poder falar um pouquinho mais de mim, embora seja um pouquinho difícil falar de nós mesmos. Quem é a Ana Cláudia? Bom, Ana Cláudia é uma mulher que está sempre sorrindo, acho que vocês veem bastante meu rosto, né? Isso é verdade. Então, eu sempre fui assim, sempre gostei muito da vida, muito de bem com a vida, sempre amei pessoas, estar perto de gente, eu sempre fui muito comunicativa, amo estar em família. Então, essa é a Ana Cláudia, né? Sempre amei ajudar o outro, né? Mesmo antes de conhecer Jesus de uma maneira revelada ao meu coração, né? Como meu Salvador, eu já tinha um temor a Deus muito grande, ainda que eu não o conhecia, como diz as Escrituras, né? Mas, assim, eu sempre fui essa pessoa bem alegre, extrovertida. Eu lembro que tinha um amigo no trabalho, né? E ele uma vez falou para mim assim: você precisa beber, porque se você beber, você vai ficar mais alegre, você vai subir aqui nessa mesa. Eu falei assim: olha, se você quiser que eu suba nessa mesa, eu vou subir, eu não preciso beber nada, porque eu nunca tive vícios, né? Então, bem antes de conhecer Jesus, o Evangelho, eu já tinha essa característica de amar pessoas e estar sempre de bem com a vida, né? Essa sou eu. Mulher, mãe de 4 filhos. Nossa! 4 filhos, sim, 4 filhos, que duas já são casadas, são 3 meninas e um menino. Tem 2 casadas, né? E tenho 2 netinhos lindos e maravilhosos, que eu amo demais. Olha a cara da vovó Babona. Não, olha a cara da Ana Cláudia com essa pele maravilhosa dizendo pra gente que é a avó, né, minha gente? No final ela vai dar o segredo dessa pele maravilhosa no final. Eu acho que é sorrir, estar de bem com a vida. Eu já vi uma matéria sobre isso, em que o sorriso rejuvenesce. Então, vamos sorrir, gente, por favor.
Então, deixa eu essa subir sou eu. bastante. Ana, é uma alegria receber você aqui. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi assim esse teu despertamento, sabe, para o chamado missionário. Conta pra gente como é que foi que você sentiu que era com você, né? Porque às vezes a gente pensa e tal, mas aí chega um momento que não dá para resistir. Conta pra gente como é que foi esse momento. Então, para chegar nesse momento, primeiro eu vou falar, né, que teve um momento crucial da Ana Cláudia, que tinha tudo isso de legal e tudo, mas tinha um vazio como todos têm, né? Aquele momento que bota a cabeça no travesseiro e a gente sabe que falta algo. Então eu era essa pessoa, participava de uma outra religião, mas eu não conhecia o Deus criador da forma que ele se revela na palavra. E um dia eu conheci e me apaixonei por Jesus de uma forma irresistível, como sou até hoje, né? Então, a partir do momento da minha conversão, Aline, já surgiu o desejo muito forte de eu compartilhar aquilo que eu tinha recebido. Primeiro, surgiu o desejo de eu compartilhar com a minha família, que eram os que estavam mais próximos de mim. Eu falei, puxa vida, eu fui a primeira da minha família a se converter, então assim, eu falei, puxa vida, eu conheci algo tão tremendo e poderoso. Eu estava tão longe daquilo que eu pensava, né, ser correto. Então, eu preciso compartilhar isso com a minha família. Então, Bem às vezes a gente se... Desculpa, bem aquela mulher do poço, né? Que Jesus conversa com ela, transforma a vida da mulher e ela quer sair falando para todo mundo. Então, foi bem assim, foi bem desse jeito. Aí, eu, na verdade, queria falar com palavras, mas, assim, às vezes a gente é meio bloqueado dentro da família, né? Porque diz que o profeta de casa, ele não é muito bem recebido. Então, no início, eu era motivo de brincadeiras, né? Em reuniões de família, de zoação, mas no final de tudo, o que prevaleceu? Foi o meu testemunho. Porque eu comecei a respeitá-los dentro da sua limitação de entendimento. Eles entendiam a Deus de uma forma como eu entendia antes, e eu tinha que respeitar isso. E aí eu fui convivendo com eles e gradativamente eu fui mostrando esse Deus, né, que transformou a minha vida, algo assim muito tremendo lá no íntimo e que fez de mim uma pessoa ainda melhor. Né? Foi uma pessoa que realmente conseguiu entender qual é a sua missão aqui nessa terra. Eu não estava aqui por acaso e eu tinha um propósito, né? E que eu era filha do Eterno. E daí eu comecei a compartilhar com a minha família do Evangelho através do meu testemunho, e cada problema que existia na família, de quem eles lembravam? Da Aninha. Euzinha. E aí era a oportunidade de eu falar daquele Deus que podia socorrer, que podia transformar, que podia mudar as coisas, que eu não podia fazer muita coisa, mas eu os conduzia até esse Deus, entendeu? E aí foi em cadeia, né? Foi um irmão, depois outro irmão, os cunhados, sobrinhos, e hoje, graças a Deus, quase toda a minha família serve ao Senhor. Só tem uma irmã ainda que ainda não compreendeu, né, sobre a salvação em Jesus, mas mesmo ela, os 2 filhos dela são cristãos, são obreiros na igreja, uma é casada com um pastor, mas ela ainda não, é a única que ainda não se decidiu realmente ao lado de Jesus como Salvador, único, exclusivo, né? Então, depois disso, isso foi o que eu entendi que eu tinha que fazer. Eu entendi que era comigo. Eu recebi o Evangelho e eu tinha que compartilhar. E aí depois vem o segundo passo, onde Deus ele começa a mostrar para você qual é o seu chamado específico no reino. Porque pregar o Evangelho, principalmente para sua família, é chamado de todos. Se você recebeu Jesus e você não compartilha nem com os seus, então alguma coisa está errada aí. Está precisando se converter de novo. E, assim, um texto bíblico que é, assim, o texto da minha vida, não só do início da minha caminhada, mas eu levo para a minha vida, é João 14, 21, que diz que aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, é a maior declaração de amor que Jesus faz. E ele mostra ali como ele aceita ser amado. Fora disso, não adianta se declarar amor para ele.
a obediência realmente é a única forma de amor que Deus entende. E eu falei assim, bom, eu quero obedecer a Deus em tudo. Só que aí depois ele começou a me mostrar, né, exatamente o que ele queria para mim no seu reino. E ele falou sobre esse chamado transcultural, veio uma missionária ministrar na minha igreja, e quando ela fez o apelo lá na frente, eu senti que era comigo. Vem Eu cá, não me conta uma sabia coisa como, aqui. mas... Me conta um negócio. Porque quando a gente sente assim muito claro Deus falando, ainda mais assim, um chamado transcultural, que é um chamado assim, né? Para você largar casa, família, sabe? Não bate aquele medinho, não? Ah, Conta medinho? pra gente. Até hoje a gente tem frio na barriga, né? A gente que já foi, voltou várias vezes, né? Ainda dá Nossa! muito frio na barriga. Mas eu entendi que era comigo. E eu lembro que na época eu não tinha nenhuma, olhando para mim, eu não tinha nenhuma condição, né? Em nenhum aspecto, tá? Não era só em um aspecto. Em nenhum aspecto eu não tinha preparo suficiente, eu não me achava preparado o suficiente, como ainda não estou, né? A gente está no caminho se preparando. Eu não me achava que tinha preparo suficiente, eu não achava que eu tinha condição familiar, meus filhos eram todos pequenos. Meu Deus, cheio de filhos e pequenos. Eu vou para onde? Com esse monte de filhos. E assim, financeiramente, sabe? E toda a minha estrutura de vida era uma estrutura de sofrimento, uma estrutura muito difícil naquela época. Mas eu sabia que era comigo. E eu sabia Nossa. que era dizer sim ou não. Não importa a sua condição. Quando Deus fala com você e você entende, é dizer sim ou não. O resto é com Ele. E foi assim que eu fiz. Eu fui lá na frente, disse: eis-me aqui. Chorei muito e eu entendi que era para mim nesse momento, esse chamado transcultural, no caso, né? Uau! Gente, você que está assistindo a gente, recebe essa palavra, porque é do trono de Deus para sua vida. Né? Se você acha que não, ou que não é com você, se Deus falou, meu amigo, Deus é aquele que garante todas as coisas. Deus é aquele que providencia, que envia, que capacita. Porque a gente sempre tem aquela coisa de achar que a gente é a pior pessoa, que a gente não tem condições, que a gente nunca vai estar preparado, mas Deus convida. O convite foi feito para Ana e está aí. Agora, Ana, você já falou quem você é, falou o seu processo de conversão. Agora conta pra gente o que você está fazendo agora. Eu sei que você tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Então, né? O que eu estou fazendo agora? Agora eu acho que muita gente já está vendo o que eu estou fazendo. Também muito público, assim, né? Que a gente está muito nas mídias, mas a Aline sabe muito bem que quando a gente aparece nas mídias tem um trabalhão por trás das mídias até tudo isso acontecer. E a gente participa também dos bastidores. Porque esse tempo foi um tempo que Deus colocou no nosso coração, no coração dos líderes da missão, né? Para que a gente pudesse alcançar aqueles que têm um chamado, que se reconhece como alguém que precisa fazer mais para o reino, ou tem um chamado específico, mas não sabe nem por onde começar, né? Então, cada produção que é feita aqui tem essa finalidade, porque depois que eu tive a certeza de que era comigo, vocês podem pensar assim, mas agora os filhos dela são grandes, os filhos dela eram pequenos, então cortou um pedaço aí. Então, nesse tempo que eu disse sim, e eu aceitei, né? Não tem opção, é sim ou não, eu pensei, né, poxa, como que vai ser? Mas teve um tempo de preparo, e o tempo de preparo é exatamente você fazer onde você está. Porque você é missionário onde você está. Hoje eu estou no Brasil. E como eu estou servindo? Eu estou servindo assim, ó. Estou servindo a vocês, estou servindo a missão, estou servindo ao reino dessa forma hoje, né? Eu estava nessa questão do grupo de risco, não poderia estar atuando junto com a minha igreja na ação social, que a minha igreja é muito ativa na ação social, mas o que eu fazia lá? Eu costurava alianças para doações, alianças que iam trazer recursos para que o Ministério de Ação Social pudesse ser mais eficiente, né, com mais recursos e ajuda também, mas eu podia fazer aqui, programar, ajudar na programação da missão online, participar das lives de intercessão, e aí por diante. E assim eu estou fazendo. E antes,
né, de chegar aqui, antes de chegar a vivenciar todas as viagens, tudo que eu vivi no chamado até aqui, eu fiz muita coisa aqui no Brasil, aqui no meu bairro, sabe? Na minha igreja local. Eu levava os jovens tudo para a rua, não tinha festividade de jovem dentro do templo, era tudo, a gente montava palanque improvisado, ia fazer peça na rua. Teve um momento, Aline, que eu chamei várias igrejas diferentes, e aquilo era um absurdo naquela época, né? Sou meio velhinha, gente. Então, assim, naquela época não tinha, cada denominação ficava no seu quadrado aqui no meu bairro, né? Então a gente chamou as denominações, os pastores, fizemos café da manhã com eles, unimos todo mundo e fizemos o projeto Jesus, a nossa Páscoa. Todo sábado de aleluia, de cada ano, a gente reunia a igreja, porque era contada a história de morte toda sexta-feira santa. Falei, não, a gente precisa contar a história do final, a ressurreição, que não acabou assim, e aí a gente... Foi um trabalho que durou 7 anos, e evangelismo de rua, evangelismo em outros estados, e hoje eu estou aqui trabalhando nas mídias sociais. Então você tem que ser relevante aonde Deus te colocou. Você tem que ter uma vida intencional. Ana, lindo esse trabalho. E assim, se você que está assistindo a gente não assistiu o testemunho da Ana, corre lá no canal do YouTube para você poder ver o tanto que Deus já usou essa mulher no campo missionário. Ana tem uma relação de amor muito linda com a França. Então assiste lá o testemunho dela que você vai entender melhor tudo isso que ela está falando, sabe? Porque foi lindo também. Foi muito legal ter assistido o teu testemunho de vida, tá, Ana? Muito obrigada. Então, Ana, eu queria te pedir, para a gente terminar, que você desse um conselho para quem está nos assistindo. O que você diria para essas pessoas que estão aqui com a gente agora e que sentem no coração que elas precisam fazer um pouco mais para o reino de Deus? Assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu super entendo vocês quando vocês entendem que é com vocês, né? Que Deus está falando, que é com cada um de vocês para ser mais relevante, para fazer mais, para ser mais atuante. E bate aquele medinho, que bate mesmo, né? A gente não sabe por onde começar, como é que vai ser, será que as pessoas vão aceitar? Mesmo quando é na sua própria família. Então, eu quero dizer que isso aí é comum, né? Isso aí é uma coisa que realmente acontece, a gente tem aquela insegurança de não ser capaz, de não ser, as nossas palavras não serem suficientes, não sabermos como fazer, conhecemos tão pouco, né? Para estar já pregando, mas é sim ou não. Foi o que eu falei. Quando Deus te chama, você só tem 2 opções, dizer sim ou não. Ele não está procurando pessoas preparadas, ele está procurando pessoas disponíveis. Se você estiver disponível para ele, ele vai te preparar. Não tenha medo. Diga sim. É o conselho que eu te dou, porque a prova de amor que Deus aceita, a única prova de amor que Deus aceita é a obediência. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para quem está nos assistindo. Ana, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter abençoado o nosso dia com esse testemunho lindo, com esse papo super delicioso de fazer, divertido. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te usando. E eu quero agradecer você que está aqui com a gente até agora, que ouviu esse testemunho, esse papo missionário com a Ana, que é uma pessoa incrível. Se foi relevante para você, compartilhe. Se você deseja que essa palavra alcance outras vidas, compartilhe. E a gente se vê no próximo Papo Missionário. Tchau! Tchau!